Educação com propósito. Oi, coisa linda. Oi, coisa linda. Ah, que tema é esse? Castigo. Castigo. Esse podcast poderia chamar Castigo Resolve? Eu mereço ser castigado. Eu tento me castigar. Eu castigo as pessoas. Que horas eu castigo? Castigo funciona? Enfim. Eu sei que essa palavra é esquisita, mas eu preciso te contar que essa palavrinha, castigo, está altamente relacionada com o seu dia a dia, com seus relacionamentos, com as suas interações, com os seus pensamentos. Essa ideia de castigo, ela tá muito enfincada na cultura humana e no jeito que os humanos pensam. Então, se você faz parte dessa cultura, é porque em algum nível você acredita que o castigo resolve, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. É verdade. Porque mesmo que tiver inconsciente, tá na hora da gente soltar isso e entender. Vamos começar com aquele clássico, né? O que é castigo no dicionário? No dicionário, castigo é uma pena ou uma punição que se inflige a uma pessoa ou até a um animal. Então, ação de causar sofrimento em alguém. Uma imposição de sofrimento, de mortificação, de importunação. E olha que louco, um uso em frase. Nossa, isso só pode ser castigo. Ai, se você se identificou com essa frase, vale a pena, né? A gente bater esse papo, porque fica na mente, né? Nossa, não, isso é castigo, não é possível. Olha isso, uma observação sobre um erro ou uma falta, uma repreensão, uma adestração. Quer dizer, olha, realmente, o castigo está na nossa mente. Pode até, com essa definição, talvez venha, nossa, eu não faço isso com as pessoas, né? Talvez venha isso, mas e com você? Quantas vezes, quando você acha que você errou, você fala pra você mesmo: menino feio, menina boba, nunca mais você cai nessa, nunca mais faça isso. Eu nunca mais vou falar, então, eu nunca mais vou fazer isso que eu fiz. Também não abro mais minha boca. Né? Isso é uma forma de se castigar, de falar: o que eu fiz foi errado, eu mereço saber que eu sou o cocô do cavalo do bandido, pra quem sabe assim eu cogite mudar. Ou, não dá pra ficar contando os louros, né? Eu falo dos problemas, eu falo das tretas pra ver se eu melhoro. Quantas vezes a gente se critica, se boicota, e se você for olhar com bastante sinceridade, você estava se castigando pra ver se você melhora. Então, pode observar, o castigo está desde a educação, quando você é pequenininho e os seus pais dizem, ou você fala para os seus filhos: se você não fizer tal coisa, você vai ficar de castigo. O castigo está nas religiões. O quanto as pessoas religiosas acreditam que se elas não seguirem doutrinas, elas serão castigadas por alguma força maior. Sim, né? Sim. E quantas vezes a gente achou que algo externo a nós tinha castigado, sabe? O universo conspirou para dar errado, porque eu também vacilei, né? Assim, isso é uma ideia, mesmo que você não seja pai e mãe, mesmo que seus pais não usaram o termo castigo, mesmo que você não se considere com uma mentalidade religiosa, se você acha que você, quando erra, precisa de punição, se você se sente errado todos os seus dias, se você acha que algo aconteceu porque você não agiu certo, você acredita em castigo. E até nos relacionamentos, sabe? Nossa, tal pessoa não me respondeu, quer saber? Vou ficar 3 dias sem responder ela. Surpresa, vou dar minha ausência pra ela. Isso é castigo. Então, assim, o castigo é essa ideia de que se você aplicar uma penalidade, uma penalização, você consegue adestrar ou até controlar as ações de alguma pessoa ou até mesmo sua. E foi um pouco assim que a cultura humana foi ensinada mesmo, né? Como a gente faz para as pessoas não passarem no sinal vermelho? A gente bota uma multa. Como é que a gente faz para as pessoas fazerem tal coisa? A gente cobra um valor. Parece que se você faz alguém perder alguma coisa, você automaticamente está conseguindo fazer com que uma correção aconteça. Mas, coisa linda, a gente quer te contar uma coisa, que é: o castigo não corrige absolutamente nada. O castigo não faz ninguém mudar. O castigo não faz você mudar. O castigo não resolve nada. Eu acho que a gente já deve ter falado em outro podcast, e vale a pena lembrar: todo mundo que se sente errado não acha que merece o melhor.
Se você fica se castigando, se você castiga o outro, você está intitulando que você, o outro, é errado. Claro que você não vai achar que você merece o melhor. Fala, eu, o erradão, mereço melhorar. Você não vai achar isso. Você se sentindo erradão, você vai achar que você merece punição. E nunca vai chegar um momento que você vai falar, ai, agora fui castigado o suficiente, mereço ser feliz. Dá pra ver, né, que não vai chegar essa hora e falar, de tanto eu ser castigado, agora eu vou ser feliz. Isso não é verdade, né? Então tem coisas pra gente fazer. Só que, se você for reparar, toda vez que você tem vontade de se castigar ou de castigar o outro, você está discordando das expressões. Você discorda de como as coisas aconteceram ou de como as coisas estão acontecendo. Pode ver, eu não gostei de como você falou. Não gostei que eu falei assim. Eu não devia ter feito isso. Eu não gostei que eu fiz tal coisa. Eu não gostei que tal coisa aconteceu de tal jeito. Você discorda das resultantes. Você discorda de como as coisas aconteceram. Então, se a gente pegar um exemplo básico de criança, a criança, ela não agradece a tia que deu o bolo para ela. E aí você olha e fala, nossa, essa expressão é muito mal educada, porque não demonstrou gratidão, não demonstrou que gostou do bolo, não demonstrou que pelo menos sentiu alguma coisa pelo bolo. Ela simplesmente nem olhou na cara do bolo, nem olhou na cara da tia e saiu correndo. Que criança doida. Um exemplo. Aí o que parece que vai acontecer? Parece que se você falar menina feia, da próxima vez você tem que agradecer. Parece que essa imposição, você vai ficar de castigo, vai ficar uma semana sem celular porque você não agradeceu a sua tia pelo bolo, parece que isso vai fazer com que ela fique com medo dessa punição, e porque ela foi punida, ela não vai fazer mais. Como se nós fôssemos possíveis de adestramento, entendeu? Como se a gente fosse bicho mesmo, a gente vai adestrar porque essa pessoa com medo da punição vai fazer o que é certo. Só que, o que acontece, coisa linda? A gente não mexeu em nada na causa. A gente não entendeu o que essa criança estava sentindo. A gente não entendeu o que ela sente pela tia, pelo bolo, por ela. O nível de distração que ela pode estar, ou o nível de carência que ela pode estar, ou o nível de chateação que ela pode estar, ou o nível de dor de barriga. Entende? Pode ser tanta coisa, e talvez nesse momento a gente tenha ensinado ela, não importa o que você está sentindo, o certo é falar obrigado. E, claro, a gente está dando um exemplo de criança que é fácil inocentar e ver, né, a inocência dessa cena, como a gente fala, mas quantas vezes com um adulto ou com a gente mesmo, né, assim, nossa, meu Deus, eu falei demais. Ai, eu acabei gritando porque nossa, me descontrolei. Ai, nunca mais posso fazer isso. Eu não posso ser desse jeito. Eu tenho que corrigir. Que a gente recebe muito esse tipo de pedido, né? Assim, que palavra eu deveria usar na minha comunicação? O que eu deveria fazer na próxima vez que tal coisa acontecer? As pessoas perguntam muito pra gente o que elas deveriam fazer, mas é basicamente uma pergunta de como eu tenho que me expressar? Só que isso adestrem. As pessoas pedem pra gente adestrar elas, e isso é impossível, porque mesmo que essa pessoa não grite mais, mesmo que essa pessoa fale menos, isso não vai resolver a grande questão dela, o grande problema que está por trás dessa expressão. Então, se uma pessoa está falando demais, talvez ela esteja pensando, sentindo coisas, como a menina, que talvez estivesse com uma dor de barriga, e você falou, o certo seria você fazer tal coisa. Então, assim, por que castigar não resolve? Porque castigar é basicamente uma passada de pano. Você fala, não precisa olhar para o seu problema, só haja diferente. Se você agir diferente, você não precisa olhar para o seu problema. Só que aí a gente cria uma sociedade completamente mimada, uma sociedade completamente perdida, angustiada, que não sabe nada por que sente, que tem muita dificuldade de comunicação, porque fica tentando mudar no externo um problema interno. Então, se você castiga, você só está tentando fazer um apelo para que a pessoa se adestre e mude o externo. Mas o interno que causou, o sentimento que impulsionou essa expressão, essa reatividade,
você não resolveu, você não corrigiu. Então, castigar não corrige ninguém. Castigar só passa um pano. Castigar só dá uma bronquinha, dá uma chacoalhada na pessoa. Inclusive, pode até reparar que quando tem alguém mal, a gente pensa nisso. Parece que eu queria ir lá e dar um chacoalhão. É verdade, até chacoalha. Um castigo chacoalha. Um tapa na cara, chacoalha. Mas chacoalhar não significa resolver. Chacoalhar significa agitar e depois voltar para o mesmo lugar de uma outra forma. Quer ver um exemplo clássico que a gente já foi muito procurado para isso? Que é assim, a minha comunicação é muito agressiva. Eu não gosto que a minha comunicação é agressiva. Eu queria ser calminha, eu queria saber falar com as pessoas com tranquilidade, eu queria que me ouvissem. Percebe que é um pedido para mexer na expressão. Aí parece que se você mudar o tom de voz, se você mudar o uso de palavras mais adequadas, você vai conseguir. Só que o que acontece? Ainda essa pessoa está com ataque na mente, né? Ela tem vontade de atacar, tem uma raiva ali que está contida e quando ela vai falar, ela expressa e solta essa raiva. Poxa, dá muito mais vontade de cuidar e entender de onde vem essa raiva, por que dá vontade de atacar. E até contando um caso exatamente sobre isso, quando a gente foi investigando a causa tinha a ver com uma vontade de proteger as pessoas. Olha que loucura. Todo mundo discorda que essa pessoa é grosseira. Aí a gente foi entender essa pessoa e a causa ela tinha vontade de ajudar. E no desespero de ajudar, e na vontade de não deixar as pessoas passarem por nenhum mal, ela se desesperava e falava de uma forma acelerada, aparentemente brava, mas é com cara para ela de proteção. Então, e olha que louco, a gente pôde mexer na causa e não na consequência. Não, menina, não fale mais assim com as pessoas. E sim, será que é você mesmo que tem que proteger? Será que é tua responsabilidade proteger as pessoas? Tem certeza? Basicamente, o que a Lu tá falando é que quem tá buscando castigar para quem sabe corrigir é alguém que tá muito inseguro. É alguém que não tem nenhuma sensação de capacidade de que consegue resolver. Então, já que eu não consigo resolver, já que eu não sei lidar, eu vou te dar uma bronca, eu vou te dar um castigo para quem sabe assim, esse problema sai da minha frente. Só que, assim, é muito engraçado que se você vê que todas as empresas, todas as corporações, até mesmo o nosso sistema penitenciário funciona à base do castigo. Você errou, você roubou, você vai preso. Aí você vai ficar 40 anos em castigo e quem sabe assim você sai uma pessoa regenerada. Só que não é isso que acontece. Geralmente as pessoas saem com menos tempo e não regeneradas. As pessoas não se regeneram pós-castigo, entende? Assim, seria muito mais efetivo, é claro, que essas pessoas fossem levadas para um centro de reabilitação, um centro de cuidado, um lugar onde ela recebesse carinho e mexesse nas causas que fez ela cometer um crime. E isso sim seria efetivo, porque castigar é você tentar solucionar uma coisa sem entender a causa dessa coisa. E é isso. É burro, né? Imagina, eu tô doente. Cara, eu acho que a primeira coisa que você me perguntaria é o quê? Doente aonde? Doente como? E não assim, já sei, aspirina. Né? Para com isso. Chega. Para com isso. Tô doente, para com isso. Imagina, para com isso. Que coisa feia, Luana. Doente, me poupe. Só que a doença tem uma causa. Você sabe que é mais efetivo descobrir a causa para saber exatamente o remédio. Né? E claro, a gente também não gosta das expressões de nenhuma doença, mas é mais efetivo descobrir a causa. Toda expressão que você discorda é uma doença, é uma manifestação de uma doença e você pode desejar descobrir a causa. Eu achei muito legal isso que o Gabi falou, porque eu acho que você já deve ter sentido isso, assim, de alguém te criticou, aí dá vontade de fazer a pessoa parar de criticar. Você tem vontade de castigar a pessoa que te criticou, né? Só que nisso você não olhou para o que você sentiu, para o que ela estava sentindo, para a causa de toda essa dificuldade de comunicação. E para a crítica. E para a própria crítica, exatamente. Então, a gente entendeu
o quanto que quem tem vontade de castigar está se sentindo muito inseguro. Que assim, eu não sei o que fazer com essa crítica. Por exemplo, né? Eu não sei o que fazer com essa crítica. Eu não sei o que fazer com o comportamento dessa criança, desse funcionário. Então eu prefiro castigá-lo do que descobrir a causa e ser efetivo. Olha que doideira. Olha só, e que inocente. Você que tentou castigar, se castigar também, você só estava inseguro, querendo eliminar as expressões. Você tentou repetir um padrão que a gente foi ensinado e que a gente aprendeu desde muito pequenininho, e realmente a culpa não é dos seus pais, porque eles também aprenderam assim, enfim. É um sistema que a gente roda há muito tempo e que a gente precisa parar de rodar nesse sistema. A gente precisa achar um lugar onde a gente pare de se castigar, porque ficar se castigando, ficar se culpando, se chicoteando, não vai resolver. Pode reparar, quando você está num problema, se você fica falando o quanto você foi burro de ter entrado nesse problema, ou de pertencer a esse núcleo, a essa situação, você não melhora, você fica se sentindo um cocôzão. Então, basicamente... Sim, que triste, porque não melhora mesmo, né? Não tem nem luz da saída disso se você tá tão focado em se castigar, né? Então, basicamente, para a gente solucionar, a gente precisa entender a causa, porque a solução sempre está do lado da causa e não do lado da expressão. Porque se você olha para o lado da expressão, você pensa numa punição. Você pensa numa consequência para aquela expressão. Só que consequências não estão atreladas à resolução. A resolução está atrelada às causas. Então, se você olha para a causa, automaticamente você tem uma solução prática. Então, vamos pensar no exemplo da menina. Vamos supor que a menina tivesse com uma diarreia. A menina que não agradeceu o bolo. Aí você tem uma solução prática. Você dá um remédio para diarreia. Ou você leva ela até o banheiro. Assim, ela nunca mais vai passar por uma situação como essa. Ela vai saber que quando ela tá com esse problema, ela pode ir até o banheiro. Aí, a pessoa que falou demais, vamos supor que você descobre que a causa é que ela não se sente amada. Aí você vai dar amor pra ela e não mandar ela calar a boca. Porque você mandar ela calar a boca não vai resolver. Faz ela falar mais, perceba. Ela pode até se calar na próxima, mas depois ela tá lá, não se sentindo amada, achando que tem que se justificar até porque falou demais. Ou até no caso dessa pessoa que ela contou que foi grosseira, que falou de um jeito agressivo. Aí vamos supor que você descubra que a causa dela ser agressiva é que ela tem medo de não conseguir ser entendida o suficiente. Aí você vai dar pra ela entendimento. Percebe? Fica muito mais fácil quando você entende a causa, porque a causa está embutido na causa está a resolução. Mas a punição te distancia de ver a causa. Inclusive, quanto mais você pune a você mesmo e a alguém, mais essa história vai se desmembrando de uma tal forma que a causa vai ficando muito distante. Por isso que, inclusive, tantas terapias que a gente tem no mundo para descobrir onde foi o primeiro momento que você fez esse trauma. Porque junto com o trauma estava a causa. Só que a gente foi passando tanto por cima das causas que imagine se na hora que o trauma aconteceu, você tivesse condição de resolver a causa. Você não faria um trauma em cima do trauma, em cima do trauma, em cima do trauma, em cima do trauma, para você chegar aos 30 anos e ter que fazer uma terapia para tentar descobrir qual é a causa. Percebe? Se você ficar atento às causas desde o começo de qualquer relação, de qualquer interação, você perde de vista a possibilidade de um castigo futuro. Nossa, que delícia. E a gente pode começar agora. A gente pode muito começar agora. Talvez você tenha identificado que você, acreditou muito no castigo mesmo. Caramba, boicote é castigo, auto-boicote é castigo, me sentir não merecedor é castigo, me isolar é um castigo, dar de presente também não responder é castigo, me reprimir é castigo. Sim, então talvez você se assuste de ver que você estava se castigando e tentando castigar o outro. Mas você pode agora não se castigar por isso. Ó, que da hora. Você pode agora falar: nossa, uma das causas é que eu só estava inseguro e não sabia ver aonde estava a resolução e tentei resolver de um jeito que eu conhecia, que era no castigo, que era na cultura humana. Não se castigue. Não se castigue. Mesmo agora, se você percebeu que venha um estímulo forte para você ter vontade de entender,
vontade de descobrir a causa para ser efetivo. Isso veio muito forte, assim, me vem uma sensação muito forte de eu não quero castigo, eu quero entendimento. Nossa, e é tão... isso que a Lu falou agora, que às vezes a gente se surpreende de ver isso. Uma coisa que surpreendeu muito a gente essa semana é que até mesmo os nossos alunos mais holísticos, que fazem terapias holísticas, eles também, obviamente, né, cultura humana, eles também colocam dentro do holístico uma sensação de castigo. Uma aluna nossa falou esses dias: eu julguei, e porque eu julguei eu já sabia que eu seria castigada. A gente levou até um susto. Eu sou assim, sempre que eu julgo, eu já sei que no final do mês sou eu que vou ficar sem dinheiro. Olha que loucura, né? Até dentro do autoconhecimento a gente descobre o que é efetivo, o que é importante a gente largar, as crenças limitantes, e de repente você se pega ali achando que a crença que você descobriu é errada, então você merece castigo. Não. A crença que você descobriu mora ali também a solução do que você pode se libertar para ser feliz, para ser livre. Nada de castigo. Então, coisa linda, a gente vai falar pra você uma coisa muito preciosa. Se você é pai, mãe, se você tem irmãos, se você namora, se você estuda autoconhecimento, se você trabalha numa empresa, se você lida com pessoas de qualquer forma, se você lida com você mesmo, eu preciso contar uma coisa pra você guardar no seu coração, que é a seguinte: você não é errado. Não tem nada de errado em você, não tem absolutamente nada de errado em você. Você não é errado. Você não tem nada de errado. Você pode encontrar soluções sem passar pela ideia de que você é errado. Inclusive, quanto mais você se sentir errado, menos soluções você vai se sentir merecedor. Então, lembre-se, você não é errado. Você só esteve perdido entre causas e expressões que você não soube ler. Só isso. Toda a recompensa que você merece agora é se sentir amado, é se sentir livre, é amar. É gostoso amar as pessoas, é gostoso descobrir a causa e ser muito, muito efetivo de encontrar a solução. Queira aprender a ler as expressões, queira aprender a descobrir as causas, tanto suas quanto dos outros. Você é capaz de aprender, e se você descobrir as causas, você não vai ter dúvida de como agir. Que delícia! E se sentindo livre, abandonando essa ideia que você é errado, vai ficar bem fácil você descobrir todas as soluções. E a gente tá aqui, junto, tá bom? Pro que você precisar. Se você sentir vontade de escrever pra gente, pode mandar lá no Tudo de Propósito. Tá certo? Tá Tudo certo. Tudo de propósito podcast@gmail.com. Tá vendo? Eu não sou errado, entendeu? Tudo de propósito podcast@gmail.com. Pode mandar mesmo se tiver alguma situação que passou na sua cabeça, que você quer ajuda mesmo pra ver que você não é errado. Como que faz pra sair disso? Qual que é a possível causa? Qual é a solução? Pode escrever mesmo. Pode fuçar lá no nosso Instagram, @Voz do Ser, que tem muitos treinamentos mentais, tem muitos podcasts aqui disponíveis pra gente treinar isso. Nossa, e basicamente o Voz do Ser é um instituto que conta para as pessoas que elas não precisam de castigo para mudar. Tem um caminho mais rápido de mudar. E se você quiser mudar os seus relacionamentos, o jeito que você pensa, o jeito que você leva os seus dias, você pode contar com a gente, tá bom? Sempre, sempre, sempre. Por favor, bota esse treino pra rodar aí nessa semana pra sempre. Eu não sou errado. Eu mereço entender. Eu mereço a recompensa que é o amor. E se você tentar se castigar algum dia, só se pergunta: eu vou resolver com isso? Ah, não vou. Então deixa eu buscar uma coisa que dê mais certo. Eu quero a solução de verdade. Beleza? Fica com essa, queira a solução e é nóis. Um beijo, coisa linda. Beijo!